para você aí de casa, nesse início de semana, 16 de abril. Bom, já vamos iniciar o programa mostrando o que você vai ver aqui. Olha só. Polícia descobre arsenal usado por quadrilha para assaltar bancos e transportadoras de valores no interior de São Paulo. Criminosos ateiam fogo em ônibus em protesto a maus tratos de presos. Contador é encontrado morto em São Paulo. 4 pessoas morrem após ter carro arrastado por enchente em Pernambuco. Homem é atacado por tubarão em Recife. E mulher dá à luz em elevador em Minas Gerais. O RF com você está apenas começando. Daqui a pouco eu vou falar também sobre o tema da reportagem especial do dia, mas antes eu tenho um outro recado. Sabe aquela grana que você precisa com urgência? E se vamos falar da reportagem especial, você vai saber tudo sobre rede social. Você usa muito? Passa muito tempo na internet? Então não perca, inclusive, as dicas de um especialista para não exagerar. Falando em rede social, vamos começar a interação logo de cara, né? Na sexta-feira, o tema foi pet, mundo animal. Recebi muitas selfies, não consegui exibi-las todas na sexta. Pois bem, vamos iniciar o programa então com o momento beijo. Um beijão então para a Alessandra e a Lilica. Malhada de Pedras, Bahia. Beijão para vocês, obrigada pela participação e ótima semana. Ótima segunda também para Janaína e o Cid, também de Malhada de Pedras, Bahia. A Branca e a Magal de Fraiburgo, Santa Catarina, beijão. Janaína e Felícia de Malhada das Pedras, de Pedras, Bahia. Laisa e Arão, olha aí, que coisa linda, de Sumaré, interior de São Paulo. Micaele e Súria, de Pedrinhas, Sergipe. Radandar acompanhando o RF com você aqui de Limeira, minha conterrânea. A Rita e a Belinha de Inconfidentes, Minas Gerais. Super beijo. Bom, você pode mandar a sua selfie, mas com aquela regrinha, né? Vai em frente à TV agora, faz o clique e me manda no WhatsApp 19971024854. Saiba que você pode estar perdendo dinheiro também, viu? Você é do tipo que está no lugar e marca onde está, marca a localização? Saiba também que você pode estar passando informações para bandidos, viu? Daqui a pouco esse assunto aqui no RF com você. Vamos então para a previsão do tempo. Como começou aí a semana em várias partes do Brasil, Limeira iniciou com frio e chuva, viu? Mínima 17, máxima de 26 graus. Em Campinas, sol entre nuvens, mínima 16, máxima de 24 graus. E em Torrinha, interior de São Paulo, também chuva por lá, mínima de 15, máxima de 24 graus. Agora as notícias. A polícia identificou um arsenal localizado em um sítio de Montemor, no interior de São Paulo. A suspeita é de que os donos das armas tenham envolvimento com assaltos a bancos e a transportadoras de valores. Caixas cheias de dinamite, cerca de 300 quilos de explosivos prontos para serem usados, armas pesadas, pistolas e metralhadoras, até uma .50 capaz de derrubar helicóptero. Aqui, um carrinho lotado de coletes à prova de balas, máscaras antigás, botas e capacetes. O arsenal foi apreendido em um sítio em Montemor, no interior de São Paulo. 6 pessoas foram presas na região de Campinas. A Polícia de São Paulo tem investigado o bando desde janeiro. Um trabalho em conjunto com a Polícia de Minas Gerais. A suspeita é que a quadrilha há algum tempo tem planejado e executado assaltos a banco e carro forte nos 2 estados. O bando pode estar envolvido em um caso recente. Os moradores de Passos, no sul de Minas Gerais, foram aterrorizados pelos bandidos na madrugada da última quarta-feira. Pelo menos 20 homens fortemente armados explodiram caixas eletrônicos de 2 agências bancárias. Foi um cenário de destruição. Houve troca de tiros com a polícia. Moradores gravaram o confronto. Os criminosos atiraram contra transformadores e lâmpadas de postes, deixando ruas inteiras sem energia. Na fuga, abandonaram um carro com munições. 2 ônibus foram incendiados pela quadrilha para bloquear as saídas da cidade.
O bando pode estar envolvido também na tentativa de assalto ao carro forte que aconteceu em uma rodovia em Mogi das Cruzes em janeiro. Os criminosos trocaram tiros com a polícia. Na fuga, roubaram pelo menos 5 carros, fizeram motoristas reféns. Para bloquear as pistas e dificultar a perseguição, eles ainda roubaram e incendiaram caminhões. Abandonaram alguns carros cheios de explosivos. Bom, e após uma intensa troca de tiros, foi preciso o batalhão de choque ocupar as ruas para que o comércio pudesse agir em alguns bairros do Rio de Janeiro. Os moradores não sabem mais o que fazer diante da violência. A viatura ligada no meio da rua indicava que os policiais estavam de prontidão. Com reforço na segurança, o comércio abriu as portas. Mas durante esse fim de semana, moradores da comunidade Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul do Rio, ainda estavam receosos. Quando eu vou subir, eu tenho o maior medo. A gente tá sempre com medo, né? O clima de tensão na comunidade começou na última sexta-feira, quando uma intensa troca de tiros durou cerca de 8 horas. Nos acessos ao morro, pedestres tentavam se proteger e alguns não sabiam quando poderiam voltar para casa. Homens do batalhão de choque foram enviados para reforçar o efetivo na região. Segundo a Polícia Militar, o confronto começou quando agentes da unidade de polícia pacificadora apreenderam equipamentos de som que seriam usados num baile funk não autorizado, além de máquinas caça-níqueis, drogas e até 2 granadas. Do alto de um prédio, um morador registrou o tiroteio. Nosso apartamento, por sorte, tem a cozinha nos fundos e tem um quarto nos fundos, né? Então a gente fica confinado entre cozinha e quarto e lá pra frente, seja o que Deus quiser, né? A gente fica prisioneiro dentro das nossas casas, né? Durante as buscas por criminosos, os PMs também encontraram mais de 90 quilos de maconha. A droga estava em uma casa abandonada e ninguém foi preso. E em protesto contra o tratamento dado aos presos de uma cadeia, criminosos incendiaram um ônibus em Betim, Minas Gerais. Esse é o segundo caso em 3 dias. As chamas são tão altas que atingem a rede elétrica e os galhos de uma árvore. Em poucos minutos, o ônibus da linha 450 ficou destruído. Uma das rodas que foi parar na calçada derreteu. Só o motorista estava no local. Ele contou para a polícia que foi rendido por 2 rapazes que já tinham roubado outro coletivo antes. Depois do assalto, atearam fogo no veículo e deixaram um bilhete com a vítima. Os suspeitos afirmaram na carta que a ação foi uma represália pela forma como os detentos da penitenciária Nelson Hungria estão sendo tratados. Logo depois do crime, um dos suspeitos procurou ajuda aqui nesta unidade de saúde. Ele chegou com várias queimaduras pelo corpo. Os funcionários desconfiados chamaram a polícia. Assim que os militares chegaram, constataram que o adolescente de 16 anos tinha participado do roubo e do incêndio ao coletivo. O menor chegou a contar para os médicos que as queimaduras foram provocadas por um incêndio que ocorreu na casa dele, o que não foi confirmado pela PM. O jovem teve 70% do corpo queimado e está em estado grave. Os comparsas conseguiram escapar. Na última sexta-feira, um outro ônibus também foi atacado em Betim. As chamas se alastraram rápido e a fumaça se espalhou pela rua. O veículo estava parado na hora do ataque. O motorista e o fiscal foram vigiados por um dos criminosos, enquanto o outro incendiava o coletivo. Os bandidos também deixaram um bilhete. O que abordou a gente jogou uma carta no chão pra gente pegar. E colocou fogo no ônibus e saiu correndo. Os suspeitos não foram identificados. E funcionários foram feitos reféns por 15 minutos durante o assalto a uma loja esportiva de um shopping. O crime gerou pânico, claro, nos clientes. Um final de expediente que não acabou bem para alguns funcionários que trabalham neste shopping. Por volta das 10 horas da noite, homens armados que se passavam por clientes renderam funcionários de uma loja de artigos esportivos no 2º andar deste shopping e anunciaram o assalto. Eles levaram uma grande quantidade em dinheiro, além de várias roupas. A ação durou cerca de 15 minutos. Após o assalto, os criminosos foram para o estacionamento. Colocaram as roupas roubadas no porta-malas de um carro. Entraram no veículo, passaram pela cancela e fugiram logo em seguida. A polícia foi acionada, mas os assaltantes já estavam longe.
As imagens das câmeras de segurança da loja, bem como do interior do shopping e do estacionamento, ainda serão analisadas. Elas podem ajudar a identificar os autores do crime. Pelas redes sociais, moradores do bairro reclamaram da falta de segurança dentro e fora do shopping. Um deles escreveu: "Não estão perdoando nem os shoppings, pavor dessa cidade." Outro internauta registrou a seguinte mensagem: "Que absurdo, não estamos seguros em nenhum lugar." Funcionários da loja assaltada prestaram depoimento na delegacia do bairro no final da noite. Bom, e a polícia investiga a morte de um contador em São Paulo. O corpo dele foi encontrado por um amigo que suspeitou do sumiço dele. O contador morava sozinho neste prédio, onde foi encontrado morto em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Estava deitado na cama e várias gavetas abertas e papéis espalhados. No boletim de ocorrência, os policiais dizem que pelas imagens do sistema de segurança do condomínio, às 5 horas do sábado, Hélio entrou no prédio na companhia de um homem. Este mesmo homem é visto saindo do apartamento por volta das 8 horas, levando uma mochila escura e uma mala de viagem. As imagens ainda não foram divulgadas. Em depoimento na delegacia, um amigo chegou a dizer que Hélio já tinha sido roubado em um encontro anterior. Teve o celular e dinheiro levados. Inclusive, desta vez, o celular dele foi encontrado escondido dentro de uma caixa de bebida, o que leva a polícia a acreditar que ele temia ser roubado novamente. Quem descobriu o corpo foi um amigo de Hélio, que depois de ligar várias vezes para ele, resolveu vir aqui até o prédio. Encontrou a porta do apartamento destrancada e sem sinais de arrombamento. Este amigo contou aos policiais que Hélio saiu de casa na noite de sexta-feira para ir a uma boate. Agora uma outra tragédia. 4 pessoas morreram afogadas após o carro em que elas estavam ser arrastado por uma enchente em Pernambuco. As imagens que circulam pelas redes sociais mostram o resgate dos corpos das vítimas no sítio Umburana, zona rural de Jataúba. A caminhonete de cor prata aparece parcialmente submersa. 4 pessoas da mesma família morreram, entre elas um bebê. Ana Clara Queiroz Lemos tinha apenas 7 meses. Clévia Queiroz, de 19 anos, era a mãe. Anderson Antônio dos Santos Lemos, de 23 anos, era o pai. E Marlene Maria dos Santos, de 49 anos, era a avó. A família voltava da zona rural para a zona urbana de Santa Cruz do Capibaribe. O motorista era um homem conhecido como Lulinha, companheiro de uma das vítimas. Quando o carro foi arrastado pela correnteza e a água começou a entrar, ele também foi o único que conseguiu quebrar um dos vidros e sair. Depois disso, seu Lulinha não foi mais encontrado. Quando o nível da água baixou, foi possível ver o estado em que o veículo ficou. Bom, vamos mudar de assunto para falar sobre outro tipo de acidente que é mais comum do que imaginamos. O que acontece dentro de casa e que afeta principalmente as crianças. Uma garotinha ingeriu ácido usado pela mãe no trabalho, pensando que fosse água. É que eu cheguei... O que é essa pequena cicatriz? É pequenininho. Obrigada, viu? Sorriso gigante, que faz uma mãe ter a certeza. Vi minha filha reviver ali. Nem todos acreditavam que Heloísa, hoje com 3 anos, pudesse se salvar. Ela tomou acidentalmente o ácido que a mãe usava para trabalhar dentro de casa. Toda noite ela fazia semijoias num dos quartos da casa onde mora com os 3 filhos e o marido. Para montar as peças, Fernanda usava o ácido clorídrico, um líquido que pode ser muito perigoso. Na madrugada de 12 de outubro, dia das crianças... Eu passei a noite inteira soldando e chegou uma certa hora eu fui dormir. E por volta de 4h30 ela acordou pedindo água e eu levantei para pegar água. Mas Heloísa estava com tanta sede que não conseguiu esperar a mãe voltar da cozinha. A menina encontrou uma garrafinha de plástico em cima da cômoda do quarto e bebeu, acreditando que o líquido transparente era água. Eu fechei a geladeira e escutei o grito dela. Aí eu corri. Aí quando eu cheguei lá, ela já estava com a garrafa de ácido na mão, sentada no colchão. O ácido agiu rapidamente. No que ela gritou, ela vomitou. E aí eu peguei ela, eu levei ela pro tanque, comecei a molhar a boca dela com água e liguei pro SAMU e expliquei o que tinha acontecido. Foram minutos de tensão e correria.
passou semanas se alimentando só por soro. O ácido caiu direto na parte inferior do estômago. As duas paredes que fazem a ligação com o duodênio e o intestino delgado foram coladas. Resultado, o processo de digestão foi interrompido. Os alimentos não chegavam ao intestino. Então foi feita a endoscopia, então, aí o que eu precisaria estar fazendo naquele momento era tentar expandir esse estômago e tal, mas acabou não acontecendo isso aí. O ácido que a Heloísa bebeu é bastante usado pelos fabricantes de semijoias para soldar as peças de metais. Quando ele está aquecido, fica ainda mais perigoso, porque libera vapores tóxicos. Se ingerido, pode levar à morte. Mas a substância que tem esse poder destruidor pode ser encontrada em qualquer supermercado do país, sem nenhuma restrição de venda. Por causa disso, o caso da Heloísa chama tanto a atenção. Os médicos dizem que o estrago poderia ser muito maior. A Heloísa poderia ter morrido na hora. E eles falando entre eles, mas como não pegou nada na garganta? Não caiu uma gota na garganta. Aí eu tive que interromper. Eu falei pra ele, você crê em Deus? Eu falei, essa é a resposta. Mas com o passar do tempo, a mesma alimentação líquida que ajudou a salvar a vida da menina, enfraqueceu a Heloísa. Ela já não podia mais tomar apenas o soro. Foi quando os médicos tentaram voltar aos poucos com os sólidos. Para tentar salvar a Heloísa, entrou em cena uma equipe multidisciplinar, formada por pelo menos 30 médicos, do Hospital das Clínicas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, que fica a menos de 1 hora de Limeira. A gente sabia que esse estômago, de alguma forma, estava fechado para sair, o alimento não progredia pelo trato gastrointestinal. Só depois de 1 mês de exames, os médicos chegaram à conclusão. Heloísa precisaria de uma cirurgia de reconstrução de estômago. Uma das alças do intestino foi ligada ao meio do estômago, fazendo um desvio para que os alimentos consumidos por Heloísa pudessem continuar o processo digestivo. A parte afetada pelo ácido não foi retirada. É que os médicos acreditam que num futuro, com o crescimento da menina, o organismo dela possa recompor essa área atingida pelo líquido. Hoje, diante dos olhos atentos da mãe, a Heloísa já está em casa e está feliz porque voltou a comer de tudo. Banana. Banana? E você come um montão ou você come só um pouquinho? Montão. O pior já passou, mas a Fernanda sabe, nunca mais vai esquecer o que aconteceu com a filha. Ela até parou de trabalhar com semijoias, com medo de um novo acidente. Eu estava cansada, eu não prestei atenção, né, em colocar o produto num lugar mais alto, né? Então ter mais aquela atenção, ter mais tempo pro filho, sabe, deixar o serviço de lado. O alerta da Fernanda serve para muitas famílias que ganham sustento com a produção de semijoias. O ácido que quase tirou a vida da Heloísa ainda continua muito perto de muitas crianças. Bom, aquele antigo recado, né? Todo cuidado ainda há pouco com criança dentro de casa, sempre alerta. E está em estado grave o homem atacado por um tubarão em Recife. Ele teve uma das pernas amputadas. Vídeos registrados com o celular mostram o momento do socorro à vítima na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. As pessoas ajudam os bombeiros a estancar os ferimentos, amarrando pedaços de roupas no corpo da vítima. Logo depois, os socorristas levam o rapaz ao helicóptero da Polícia Militar, onde ele foi conduzido até o Recife para receber atendimento no Hospital da Restauração. De imediato, buscamos a estabilização, né, a contenção da hemorragia e estabilização da vítima. Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, é natural do Rio Grande do Norte. Ele tomava banho de mar com amigos quando foi mordido pelo animal. Desde 1992, quando os incidentes com o tubarão em Pernambuco começaram a ser contabilizados, já foram registradas 64 ocorrências com essa, que chegou no fim de semana aqui ao Hospital da Restauração. 24 pessoas morreram. Na praia, há algumas das 200 placas de alerta espalhadas por boa parte dos 25 quilômetros de orla da região metropolitana do Recife, indicando o risco de ataque de tubarão. E em Porto Alegre, uma criança foi feita refém durante um assalto. As imagens das câmeras de segurança mostram o desespero das vítimas durante o crime.
Um casal e o filho de 9 anos. Eles estão descendo do veículo, o menino carregando a bolsa da mãe. É na direção dele que o criminoso corre quando atravessa a rua e anuncia o assalto. A bolsa que a criança carregava e o carro são levados. Esse comerciante relata que ouviu os gritos. O guri, coitadinho, entrou aqui em berros e a mãe chorando. Foi um desespero para nós aqui, né? As cenas de horror aconteceram em plena luz do dia, por volta das 4 horas da tarde. As imagens das câmeras de monitoramento não mostram com clareza, mas no momento em que o criminoso corre e atravessa a rua para fazer o menino refém, um segundo homem está aguardando do outro lado, naquela calçada, mais ou menos onde fica aquela árvore. Depois os dois embarcam no veículo da família e fogem, como se o carro fosse deles. E esse não foi o único caso registrado nesse exato ponto. Foram pelo menos 2 assaltos em questão de 3 dias. Também nesta semana, e a cerca de 2 quilômetros desse local, mostramos outro caso com desfecho ainda pior. Luiz Carlos Liota, de 72 anos, um comerciante querido na região, foi vítima de um latrocínio, ou seja, roubo com morte. Câmeras de monitoramento da região flagraram os suspeitos do crime. Pessoas próximas contaram que Luiz Carlos já havia sido assaltado outras vezes e estava cansado da violência. Um sentimento que outros comerciantes da região compartilham. Fica tenso, né? Eu estou trabalhando, estou olhando para a rua. Bom, e no Rio de Janeiro, bandidos tentaram assaltar uma loja de departamentos, mas os seguranças desconfiaram da ação por um erro de gramática na viatura e pela barba do falso PM. Os criminosos chegam nesta falsa viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Um deles desce do carro vestido com um uniforme semelhante ao da PM. Ele para em frente à portaria do depósito de mercadorias de uma rede de lojas de departamentos. O falso policial pediu ao porteiro para chamar o chefe da segurança da empresa. O homem disfarçado de policial disse que ouviu um alarme de roubo e precisava entrar no local para verificar o que havia acontecido. Mas os seguranças desconfiaram da história e não abriram o portão para os falsos PMs entrarem. Os seguranças desconfiaram de vários detalhes na suposta abordagem policial. Na viatura havia um erro de português no nome do batalhão. O falso carro da PM também tem rodas fora do padrão da Polícia do Rio. O fuzil usado pelos criminosos também é diferente dos utilizados pela PM. Além disso, o suposto policial usava barba, o que para a polícia é uma transgressão disciplinar. Ou padrão militar, o uso de barba dessa forma, a não ser se tiver uma autorização médica para o impedimento de fazer a barba, e quando isso acontece, o policial não vai para a rua. Os seguranças da empresa chamaram a polícia. Os ladrões seriam de uma favela da região. Eles dispararam pelo menos 3 vezes no local e fugiram. Ninguém ficou ferido. No mês passado, falsos policiais civis invadiram uma casa na zona norte do Rio. As vítimas foram amarradas e agredidas. 2 suspeitos foram presos. Em fevereiro, a polícia identificou 3 dos 5 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que usava uniformes da Polícia Federal. Os criminosos roubavam apartamentos de luxo no Leblon, na zona sul do Rio. E em Limeira, interior de São Paulo, a vigilância epidemiológica ficará fechada nesta segunda-feira. É que criminosos surtaram a fiação do prédio. Isso mesmo, olha só. Quem precisou dos serviços da Vigilância Epidemiológica de Limeira hoje pela manhã encontrou o local assim. É que o prédio, que fica na Avenida Carolina de Barros Levi, foi furtado. Na madrugada do último sábado, vândalos roubaram a fiação e danificaram o sistema elétrico, o que prejudicou o atendimento no local. Não há registro de perda de vacina devido ao roubo. Entretanto, um balanço ainda será realizado pela Vigilância Epidemiológica. A previsão inicial é que o atendimento volte a funcionar na manhã de terça-feira, após o reparo de todos os componentes elétricos. Mas a orientação do Departamento de Vigilância Epidemiológica é que as pessoas que necessitem de vacina procurem os postos de saúde nos bairros, onde a vacinação
estará ocorrendo normalmente. Não dá nem para acreditar, né? E áudios sobre uma possível epidemia de gripe têm circulado pela internet e deixado muita gente preocupada. Mas, de acordo com os especialistas, não existe motivo para pânico no momento. As mensagens de uma possível epidemia, gravadas por supostos médicos e profissionais da área da saúde, estão circulando em um aplicativo de mensagens. O áudio, que por muitos é compartilhado como um alerta, vem assustando a população. Esse outono e inverno, nós vamos ter uma epidemia de gripe. Eu tenho um amigo que é infectologista na Unicamp. Ele me garantiu que a gripe vai ser muito forte. A mensagem ainda alerta para a chegada de um vírus muito forte, agressivo, que é capaz de matar rapidamente. Vai morrer muita gente nesse inverno com essa gripe. É um vírus muito forte, é um dos vírus mais graves de gripe na sua mutação dos últimos 10 anos. O conteúdo divulgado não é oficial. E segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Limeira, em saúde pública não se pode fazer previsões como esta. E compartilhar esse tipo de informação pode ajudar a propagar um pânico que, por enquanto, é desnecessário. Nós precisamos tomar cuidado com certas informações, né? O que nós temos é que, no momento, não tem nenhum registro de caso. É claro que nós estamos alertas, né? Os hospitais informados, as unidades informadas, mas não tem registro de caso até o momento. E essas informações, às vezes, podem assustar, levar as pessoas à correria. Então, qualquer informação mais precisa, é bom que vá até uma unidade de saúde, né, para se informar corretamente. Além disso, os vírus já são velhos conhecidos. Nós temos os vírus que mais prevalentes que causam nessa infecção da influenza, que é o H1N1, o H3N2 e o influenza B. E esses vírus são os que estão contemplados na vacina, que já circularam também em outros momentos, né, em outros anos. E então, assim, cada pessoa ela responde de uma forma ao processo de infecção. Então, pessoas que respondem muito bem, outras pessoas que não. Por isso que existem os grupos prioritários, que são pessoas que têm chance de responder desfavoravelmente às infecções. Em Limeira, neste ano, foi confirmado apenas um caso de gripe, a comum. A pessoa que teve a doença passa bem. Mas em alguns municípios da nossa região, a situação é alarmante, como por exemplo em Rio Claro, que já registrou 2 mortes por suspeita de gripe. Por isso, a preocupação com a campanha anual de vacinação. Como tem acontecido casos em outros lugares também, é possível que o município também registre. Então, as pessoas têm que se prevenir, né? Tendo ou não casos, tendo ou não surtos, o importante é que a pessoa se previna para evitar a ocorrência dessas doenças no nosso município e também nos demais, porque as pessoas circulam muito, né? Viajam bastante. Então, é preciso sim que estejam preparados. Nesse período é o período favorável para a vacinação, para que ela fique bem, né, fique protegida, fique com a imunidade dela adequada, para, se entrar em contato com um desses vírus, possa responder de forma favorável. A campanha anual de vacinação contra a gripe na rede pública de saúde vai começar no próximo dia 23 e deve abranger aproximadamente 58 mil pessoas em Limeira. A meta é atingir 90% da população de risco. Por isso, devem tomar a vacina crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, gestantes em qualquer fase da gestação, puérperas, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade e jovens de até 21 anos que cumprem medidas socioeducativas. Nós sempre priorizamos esse grupo, né? Então a vacina ela é destinada a essa população. Então é em torno de 58 mil pessoas mais ou menos, e a nossa população geral no município está em torno de 300. Então nós não podemos contemplar a população como um todo. Agora, atingindo a cobertura desses grupos que são prioritários, o que tiver nas unidades, as pessoas acabam se vacinando. Mas o compromisso do Ministério e do município é com o grupo prioritário. A dose disponibilizada no
composto protege contra vários tipos de vírus que sofrem mutação e, por isso, a necessidade de se tomar todos os anos. Que a cada ano renovam, né, as cepas dos vírus. Então, o que circulou ano passado, a vacina que foi utilizada ano passado, esse ano ela é uma nova composição. Então, tem necessidade sim de revacinação a cada ano. As pessoas que fazem parte do grupo prioritário devem comparecer aos postos de saúde com os seguintes documentos. A partir do dia 23, o cartão de vacina, né, é necessário, principalmente para as crianças, porque as crianças, ela tem uma dosagem de acordo com a idade dela, ela tem uma dosagem diferenciada e um esquema vacinal também diferenciado, então é preciso avaliar o cartão de vacina dela. Agora, o doente crônico, ele precisa trazer a cartinha, não a cartinha, mas a receita, o receituário médico dos medicamentos que ele faz uso, porque como é destinado ao doente crônico, e o doente crônico com certeza faz tratamentos prolongados, contínuos até, ele tem uma prescrição médica, ele tem uma receita. Então não precisa agendar uma consulta, passar por um médico para trazer. Basta trazer a receita dos medicamentos que ele faz uso. Quem faz parte do grupo de risco, mas tem dificuldade em ir até os postos de saúde durante a semana, pode aproveitar o dia D de vacinação contra a gripe para tomar a vacina. Esse ano a campanha será no dia 12 de maio, quando as unidades de saúde ficarão abertas das 7 às 17 horas. Então não há motivos para pânico e cuidado com o que você vê em rede social e com o que você encaminha, repassa, não é mesmo? Pode gerar um pânico aí desnecessário. Agora um dado alarmante e triste ao mesmo tempo. 1 caminhão de lixo por minuto é o que nós despejamos no mar a todo momento e o que mostra um novo levantamento sobre o assunto. O prejuízo disso é a mortalidade dos animais marinhos que não para de crescer. A imagem é de uma baleia que morreu no sul da Espanha depois de ingerir 30 quilos de plástico. O registro rodou o mundo e chamou a atenção para um problema que acontece em todos os cantos do planeta. O descarte irregular de lixo é o causador da morte de muitos animais. Segundo um estudo feito pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas no mar anualmente. É como se nós descarregássemos 1 caminhão de lixo por minuto. Nesse ritmo, de acordo com os pesquisadores, até 2050 haverá mais lixo do que peixes nos oceanos. No litoral de São Paulo, as instituições que realizam o monitoramento das praias lidam com esse tipo de situação diariamente. Em Praia Grande, o lixo recolhido pelo Instituto Biopesca impressiona. Cada saquinho que a gente vê nessa mesa representa um animal que morreu aqui na região. E todos tinham lixo, ou no estômago ou no intestino. Olha só, a gente tem alguns exemplos, ó. Isso aqui que parece um cadarço. Aqui a gente vê pedaços de plástico, parece ser de brinquedo, alguma coisa do tipo. Aqui uma bexiga. Aqui a gente tem, olha, 2 potes. Esse azul, que tem plástico, e esse que é uma água viva, né? A tartaruga, ela acaba confundindo as duas coisas, é isso? A gente pode ver que se a gente pensar isso nos oceanos, com a luminosidade que tem, a água mexendo, então a gente já não consegue identificar, ainda mais para o animal que está ali se alimentando, que está acostumado, que tem aquele alimento naquele local, ele acaba se confundindo e se alimentando, no caso das tartarugas, confundindo o plástico com uma água viva. Estimativas de organizações ligadas ao meio ambiente falam em 100 mil animais marinhos mortos todos os anos em decorrência da contaminação por plástico. O lixo está lá nos oceanos, está poluindo e todos os animais, toda a diversidade está tendo contato com esse lixo. É um alerta para a gente preservar não só o mar, né, mas todo o meio ambiente. E o clima ameno no sul ajudou a produção de frutas e com isso o preço ficou menor. Mas as fortes chuvas dos últimos dias prejudicou a produção de verduras, que tiveram o preço triplicado. As temperaturas ainda elevadas, a alta luminosidade e a umidade favoreceram a produção no campo. O tempo ajuda, não está muito calor, não está muito frio e é uma temperatura boa. E a gente sempre cuida com a qualidade, né? E a qualidade foi boa esse ano. O quilo da goiaba é vendido por cerca de R$1, metade do preço do ano passado.
A caixa do chuchu, com cerca de 18 quilos, está custando R$20 e deve ficar ainda mais barata. Mas nem tudo neste início de outono saiu como o produtor planejava. A grande quantidade de chuva nas últimas semanas afetou principalmente a produção de folhosas. Isso impacta nos preços. A rúcula e a alface, por exemplo, quase triplicaram de valor. Teve uma melhora dessa semana, 3, 4 dias de sol, né? Mas em geral ela tem muito miolo queimado, muita folha amarela, podre. 3 vezes por semana o seu Sidney vem ao Ceasa fazer compras para revender nas ruas de Canoas e ficou impressionado com os preços das folhas. Tu chega para vender, tu perde muita coisa porque é muito caro, tu não consegue sobreviver. Apesar da quebra de parte da produção devido ao clima, os produtores não desanimam. Esperam colher em breve bons frutos da nova estação. A gente sempre trabalha com otimismo, né? Temos que replantar novamente, né? Replantar o nosso produto e torcer que nos próximos meses faça um clima bem ameno para a gente poder ter uma boa produção e um preço razoável ao consumidor. Bom, agora você vai conhecer uma cidade que vive do morango e está sendo reconhecida por isso. Um lugar que, depois de sobreviver do garimpo, aposta na produção da fruta para gerar riquezas. Datas, no Vale do Jequitinhonha, é uma dessas cidades típicas do interior. Movimento maior mesmo, só nas lavouras de morangos. São mais de 300 produtores vivendo basicamente da fruta, como a Marciana, que tem 20 mil pés na propriedade dela. A família chega a colher 600 quilos por semana. Quase todas as fazendas do município têm uma plantação de morangos. 80% da economia local gira em torno da fruta, que encontrou no solo da região condições perfeitas para produzir até 2 quilos por planta. O clima aqui da região de Datas é bem propício para a cultura, a altitude boa, a temperatura. Todos os anos saem de Datas 5 mil toneladas da fruta. A produção é vendida principalmente nos estados do Sudeste, mas o Nordeste também já compra morangos do Vale do Jequitinhonha. Minas Gerais é o maior produtor de morangos do país. São cerca de 200 mil toneladas todos os anos. E a fruta só vem ganhando espaço. O município só perde para a região sul do estado, a maior produtora. E tem mais. Cerca de 300 famílias aqui do Vale do Jequitinhonha hoje sobrevivem do que tiram do plantio de morangos. Antes, todas sobreviviam do garimpo, tentando encontrar pedras preciosas. Seu Eurípides foi quem trouxe o morango para a região há 12 anos. Hoje ele tem mais de 120 mil pés plantados em 6 hectares. Além de sustentar a própria família, garante emprego para outras 20. A pessoa aí que trabalhou com nós hoje é dona também. Feliz demais. A fruta que eu mais gosto, certamente. Bom, vamos falar de outra coisa que dá fome. Falar de hambúrguer. Pois é, as hamburguerias se espalharam aí por todo o país e atraem cada vez mais clientes. Mas diante de tanta concorrência, os empresários do setor precisam investir em inovações. Esses hambúrgueres aguçam o paladar de qualquer pessoa. Dar uma mordida completa é um desafio. Ó, com garfo e faca. Não tem como morder ele. É muito alto, tem 3 andares o lanche. Para conquistar um público cada vez mais exigente, os lanches ganharam cara nova, estão mais sofisticados. Aqui o bacon envolve a cebola, que ainda é pincelada com molho de churrasco, e no meio leva farofa de linguiça apimentada. Os hambúrgueres agora são feitos com carnes nobres. Podem vir recheados, embrulhados no bacon ou tudo isso junto. Os queijos são tostados à mão com maçarico. Os pães têm fermentação natural. Esta hamburgueria já foi premiada 2 vezes. O carro-chefe são os defumados, de fabricação própria. O mais famoso é feito com uma parte do peito bovino, tem o nome de pastrame. Passa por 15 dias de cura, numa marinada, e 16 horas de cocção e defumação. Abrir uma hamburgueria como esta custa R$700 mil. Só nos equipamentos de cozinha foram gastos R$200 mil. Eles abriram há um mês e já venderam 3.200 lanches. Além de conquistar os consumidores com ingredientes de alto padrão, as hamburguerias conquistaram espaço no mercado por causa do preço. Os lanches são um tipo de refeição com um custo mais baixo. Esse daqui, que leva até cogumelo shiitake na receita, por exemplo, sai por R$35.
Este tipo de comércio estourou em São Paulo, a segunda maior cidade do mundo em números de bares e restaurantes. Só perde para Nova York. Com o boom em 2017, a capital paulista já tem 350 estabelecimentos que levam a palavra hamburgueria no nome. Isso sem contar as lanchonetes comuns, bares e food trucks que também vendem lanches. Para se ter uma ideia, esse número já equivale a 1/4 da quantidade de todos os restaurantes japoneses do Brasil. Segundo o representante do setor, agora é um momento em que só os melhores sobreviverão. Os que fidelizarem clientes, os que tiverem melhor relação custo-benefício, acabam sobrevivendo no mercado. Pensando nisso, nós levamos um expert da área em uma hamburgueria recém-aberta. Daqui é um hambúrguer argentino com molho de pimentão assado. Todos os ingredientes combinaram muito bem. Foi bem agradável comer, sempre com a carne como protagonista do hambúrguer. Vinícius era executivo. Depois de encontrar um chefe hamburguero norte-americano, resolveu apostar no ramo da alimentação. São lanches inspirados na culinária de 8 países. Quando você pensa na alcachofra, você pensa no peixe, você pensa na parma, você pensa todos eles em sabores separados. E a nossa ideia foi juntar e arriscar um novo sabor. Segundo o fundador do guia que avalia lanches no país todo, o segredo é um só: a qualidade da carne. Para os consumidores, a dica é outra. O hambúrguer tem que ser comido com a mão, nunca com garfo e faca, por isso que a carne está dentro do pão. A ideia é sempre segurar com as mãos, não deixando o hambúrguer escapar, então fazer alguma coisa assim com os dedos, que o hambúrguer não vai desmontar na sua mão. Um exagero de recheio. 5 hambúrgueres equilibrando 10 fatias de bacon de costela artesanal. Esta foi a sacada aqui. As receitas levam tanto do mesmo ingrediente que o lugar ficou conhecido como Reino do Bacon. O nosso bacon é defumado em câmaras de defumação, usando madeira de macieira para defumar. Quer dizer, é uma coisa, ele tem um sabor completamente diferente, uma textura, tudo é diferente. O lanche de mais de 1 quilo sai por quase R$100 e alimenta pelo menos 3 pessoas. Daqui saem 18 mil sanduíches todo mês. Deste jeito, as tradicionais pizzarias podem perder uma boa fatia do mercado. Camila já abandonou o hábito antigo e agora é fã dos hambúrgueres. Agora que tem as hamburguerias especializadas, eles fazem um hambúrguer na casa e tudo mais, eu prefiro muito mais. Virou meu lanche preferido, a pizza foi pro segundo lugar. Você pode ser alvo de bandido, viu? Vamos fazer esse alerta aqui. Falando em rede social, comigo você pode ter essa interação, viu, gente? Vamos para algumas participações? Pode colocar na tela. Momento beijo. Alain e Jonathan de Campinas, interior de São Paulo. Beijão para vocês. Ótima segunda-feira. Próxima foto. O Fábio de Centenário do Sul, Paraná. Super beijo para você também, Fábio. E o José de Santa Helena, Goiás. Olha, certinho, viu? Dessa forma que eu quero que envie aí a selfie, assistindo de fato o RF com você, ok? Estou esperando também o seu contato. Coloca na tela a produção WhatsApp. Nunca esqueça de mandar o seu nome e a cidade. Você pode mandar também a sua opinião. Você é do tipo viciado em rede social? Você pode sofrer de uma doença. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui na reportagem especial. 19971024854. E eu já estou recebendo muitas mensagens aqui de início de semana, desejando aí uma ótima segunda-feira. Então, um beijão para o meu conterrâneo, o Carlos, aqui de Limeira. Um abraço a todos e uma semana repleta de sucesso para todos nós, viu, Carlos? Desejo isso para você também, igualmente. Olha só, tem mais uma participação aqui, o José Donizete de Santa Helena, de Goiás. Manda um abraço pra mim, super abraço pra você, Donizete. Assiste o programa e diz que adora aqui o RF com você. Isaías Araújo, de Frecheirinha, Ceará. Ele está assistindo o RF com você, com a mãe Lúcia. E já que o assunto é rede social, ele coloca #melhor programa. Super beijo e abraço pra você, viu, Isaías? E também a mãe Lúcia. Beijão. Daqui a pouco eu vou falar mais participações aqui. Olha, tem mais uma aqui de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Parabéns pelo programa. A Ricleide.
Beijão pra você. Nessa primeira matéria, vamos mostrar os riscos das redes sociais. Se você é do tipo de pessoa que expõe seus dados na internet ou então marca o lugar onde está, saiba que pode estar correndo risco, inclusive, de ser alvo de bandidos. Vamos ver. Publicar uma selfie. Marcar o restaurante onde está jantando com os amigos. Dar opinião sobre os assuntos do Brasil e do mundo. Tudo isso faz parte do dia a dia das redes sociais. Parece inofensivo, né? Parece. Ações como essas podem dar muitas informações pessoais e podem ser usadas contra você. Nem precisa ser detetive para vasculhar a vida de uma pessoa em rede social. Com tanta tecnologia, é possível descobrir a rotina da pessoa. Se ela trabalha, onde ela esteve, onde ela está, se é solteira ou casada. Você vai ver a partir de agora 2 casos em que os internautas relataram tudo em rede social e foram surpreendidos. O repórter Felipe, por exemplo, entrou num perfil aleatório na rede social e descobriu muitas informações sobre a Aline. Conseguiu inclusive o endereço dela. Descobriu ainda que ela está vendendo um carro. Ele foi à procura da Aline. Aqui é a casa da Aline, não? Aline? Ah, é aqui mesmo? Encontrou a casa, não se identificou no início e disse que tinha interesse no carro. Eu vi um anúncio de um carro na internet e eu estava passando por aqui. Ainda tá com o carro? Felipe contou também ao pai da Aline outras informações que ele sabia da filha. A sua filha é bancária. Isso. Trabalha no banco. Isso. E inclusive eu vi até na internet que ela estava ontem no... Depois de revelar a identidade, Felipe liga para a Aline. Gente, mas assim, como é seu nome mesmo? Felipe, né? Felipe, isso. Aí você fez uma investigação na minha vida, Felipe? Fiz uma investigação, em 2 minutos eu descobri tudo da sua vida. Agora deixa eu te contar. Eu tô aqui ao lado do seu pai, do seu Oswaldo. Ele está aqui exatamente do meu lado. E agora eu vou dizer o motivo real da minha ligação. Meu nome realmente é Felipe e a gente está fazendo uma reportagem justamente para chamar a atenção das pessoas sobre como a gente acaba se expondo um pouco mais na internet, colocando os dados. Você ficou surpresa, né, com todas essas informações, né, que eu te falei. Exatamente. Você nem imaginava que tinha todas? Eu já ia ser bem ignorante com você. Aconteceu, a gente está vivendo uma grande infância, talvez uma adolescência nas mídias sociais. E nós não aprendemos a nos comportar de uma forma, digamos, não deu tempo de fazer um manual de boas maneiras, não deu tempo de criar um processo de convivência. O repórter Felipe fez mais um teste com o Bruno, que publicou um vídeo contando tudo sobre o relacionamento dele com a esposa. O telefone do Bruno também estava exposto nas redes sociais. O repórter surpreendeu mais um internauta. Você também é casado com a Thalita Souza. Correto. E vocês se conheceram na internet. Isso. Você ficou surpresa com essas informações que eu dei, né, Bruno? Eu sei que uma das suas comidas preferidas é lasanha. Eu sei que você chama a sua esposa de amor. Eu sei que o primeiro filme que vocês assistiram juntos foi o Drácula e que a sua esposa também trabalhou em uma imobiliária. Surpreso com todas essas informações que eu disse aqui? O Bruno topou dar entrevista. Ele revelou que a mãe já sofreu com um tipo de golpe virtual. No caso de ligarem para ela, então, falando que tinham raptado a minha irmã, né? Na hora eu pensei nisso, né? Você tava falando muitas informações da minha vida, né? Eu falei, ué, o que é isso daqui? Alguma pegadinha ou não, mas... E aí você começou a falar mais coisas ainda. Eu fiquei bem assustado. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Mas marcar a localização, por exemplo, de onde você está é um prato cheio para bandidos agirem. A dica nesse caso é postar depois que você já foi embora do lugar ou então nem postar, não é mesmo? Porque exibir tanto a sua vida assim em rede social, muitas vezes a necessidade de aparecer gera aí um grande risco, como vocês viram, né? E nós temos a opinião de um especialista sobre o mundo da rede social, que segundo ele se tornou um palco. Cada vez mais as pessoas estão em busca de like e acabam perdendo tempo em rede social. Tudo isso que a gente está vivendo hoje foi um momento que
Lá atrás foi criado um termo chamado a internet 2.0, que na verdade era a internet das pessoas. E ali começou a entender que as pessoas estavam subindo no palco e virando agora compartilhadores e produtores de informação. Para você ter uma ideia, no começo dos anos 2000 foram criados quase 50 milhões de blogs. Então eram as pessoas falando, eu quero ter agora o meu meio de comunicação. Não deu tempo de criar, digamos, um processo de convivência. Por isso que a gente está tão brigando com quem pensa diferente de nós, por isso que nós estamos todo momento, enfim, postando coisas que não deveriam ser postadas, porque as mídias sociais é muito bacana para você conhecer as pessoas, mas lá também é uma grande exposição. E esse excesso de exposição, que é estimulado pelos donos das mídias sociais, pelos criadores, pelos programadores, ela faz com que as pessoas cada dia mais fiquem mais tempo olhando a vida dos outros e isso às vezes causa tristeza, causa brigas. Hoje, em média, você tem o que a gente chama de 120 nanotédios por dia. O que é o nanotédio? Eu estou no elevador, eu estou na fila do transporte público, eu estou no banco, aí eu pego e olho o meu celular. Qual o problema? O cérebro já foi provado que entre a atitude de você olhar o seu celular, por exemplo, do que está acontecendo e voltar a entender o que você estava fazendo, demora de 20 a 40 segundos. Isso está causando o quê? Uma grande ansiedade na sociedade digital, as pessoas estão muito com a sensação de que o tempo passa rápido demais, de que não fizeram todas as tarefas. Você tem que ser transparente, você tem que colocar suas opiniões, mas há formas e formas de colocar opinião. Então, do mesmo jeito que a gente se comporta numa sala de aula, num teatro ou na sala vendo televisão com a família, você também tem que entender e se comportar com as pessoas. Existem algumas dicas, né? Esse conceito de você toda hora colocar o seu dia a dia, a sua rotina, isso pode facilitar a vida de pessoas que estão usando as mídias sociais também para saber, ele foi viajar, eu sei onde ele mora, e já aconteceu de pessoas visitarem as casas e fazerem assaltos, já aconteceu das pessoas, enfim, você não precisa contar tudo o que você faz da sua vida, eu acho que... E também, você não precisa ser o mais curtido, você tem que ser o mais interessante. Quando você entende isso, mudou a forma como... E muitas vezes nós viramos caçadores de curtirs, caçadores de ser o mais popular. É que antes era o mais popular do bairro, da escola, e agora é o mais popular das mídias sociais. Só que o que aconteceu? Talvez o mais popular, certamente não é o mais interessante. E aí, seja o mais interessante, não o mais curtido. Existe alguém sempre de olho em você e tentando pegar seus dados. E o que eles pensam assim, primeiro o seu tempo, depois o seu dinheiro. Quanto mais tempo você ficar nas mídias sociais, mais oportunidade você vai dar para alguém tentar vender os seus dados. Porque quando você não paga algo no mundo digital, a mercadoria é você. E a mercadoria mais cara hoje na área da informação são as informações das pessoas. E a outra mais cara é o que é mais caro no mundo hoje? O tempo. E se você está dando a coisa mais preciosa hoje, que é o seu tempo. Seja mais o interessante e não mais curtido. Achei essa frase sensacional. As pessoas, gente, deixam de interagir hoje em dia. Percebam. Você vai num restaurante, próxima vez que você for aí em algum restaurante, perceba como as pessoas ficam nas mesas. A maioria ligada aí no celular e acaba nem conversando com quem está ali presente do lado. E como o especialista disse, tem gente que perde dinheiro, porque hoje em dia tempo é dinheiro sim. Você pode estar perdendo chance aí de lucrar enquanto fica em rede social. É algo a se pensar, não é mesmo? Falando em rede social, aqui a gente tem uma interação bacana, né? Então deixa eu mandar alguns beijos aqui. Aliás, chegaram muitas participações, então eu vou falar algumas aqui, ok? Do Ceará de Paramoti. Um beijão acompanhando aqui o programa, ligadinho, a Ana Lúcia e o Natan de São Bento do Sul, Santa Catarina. Super beijão para vocês. O Eduardo de Venceslau Guimarães, Bahia também. O Maurício de São João Evangelista, Minas Gerais. Uma boa tarde a todos. Falando que acompanha sempre, o José Carlos de Rio Claro aqui, adoramos você, não trocamos por nada desse mundo. Que bom, viu? Fico muito feliz, José Carlos. O João Sabino também sempre ligadinho com a filha Sabrina.
da Bahia. Adoro esse jornal. Super beijo, obrigada pelo carinho. A Maria de Salinópolis, Pará também. Hashtag adoro o seu programa, não perco um. Abraço para a Ana Cristina, do sítio Planalto de Paulínia, aqui interior de São Paulo. Super beijo para vocês. Melhor programa da TV brasileira. Beijão para você. Que bom receber esse carinho. Gabriel, do Maranhão, o Gabriel. Vamos lá, o Fábio de Centenário do Sul, Paraná também. O José Donizete de Santa Helena, Goiás. Bom, gente, muita gente mandando aqui um alô, falando que está acompanhando. Beijão, obrigada por esse carinho, desculpa. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você como funciona a prática do phishing. Você já ouviu falar de phishing? É o que os golpistas aí fazem para conseguir dados pessoais via internet. Vem comigo porque agora eu quero mostrar como está o clima aí em outras regiões aqui do país. Previsão na tela, São Paulo capital, chuva por lá. Mínima 16, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, nublado. Mínima de 21, máxima de 26 graus. Em Aracaju, sol entre nuvens. Mínima de 24, máxima de 30 graus. E vamos voltar então para a reportagem especial do dia. Hoje falando sobre rede social, né? Agora você vai conhecer detalhes sobre um tipo de crime virtual muito comum. E ele tem um nome, chama phishing. É uma referência aí à pescaria. Olha só como funciona. Uma página falsa de uma financeira na internet fez Gustavo cair num golpe. Ele precisava de R$50 mil para abrir um novo negócio. A empresa tinha CNPJ verdadeiro e registro no Banco Central, mas na verdade tudo não passava de fachada. Entraram nos documentos básicos e eles tinham juros muito mais baixos e eles pediram um fiador para que eu pudesse ter esse empréstimo a juros muito mais baixos. E aí na hora de fornecer o fiador eu não tinha o fiador e eles falaram que eles tinham um fiador que era de confiança deles que eles podiam oferecer. Foi nesse momento que ele foi enganado. Acabei contratando o fiador deles, que era no valor de R$300. Né? Paguei esse valor e quando eu paguei o valor eles sumiram. O analista de sistemas foi vítima de phishing. O termo em inglês com PH em vez de F é o nome dado ao tipo de ataque cibernético em que a vítima é fisgada de maneira desonesta. Os golpistas usam informações falsas para enganar as pessoas e roubar dados. O perigo mais comum chega por e-mail. Normalmente uma mensagem que pede informações pessoais e até dados bancários. Nesse período do ano de declaração de imposto de renda, uma tentativa de golpe muito frequente vem através de um e-mail da Receita Federal. A mensagem pede para a pessoa atualizar os dados e é aí que os bandidos agem. Este especialista em segurança cibernética diz que esse tipo de crime ficou tão sofisticado que já há casos de sequestro digital. O hacker rouba a senha da vítima e depois pede resgate para liberar o acesso. O criminoso recomenda que você deposite uma quantia, geralmente volumosa em dólares, e pagas através de criptomoedas. A vítima também é atraída pelo conforto de comprar sem sair de casa. Produtos com preços convidativos. Um universo repleto de vantagens e cercado de golpistas em busca de clientes desprevenidos e dispostos a gastar. Sara é uma das que teve muita dor de cabeça. Ao fazer uma compra online, a aposentada teve a conta clonada. Felipe usou a internet para comprar um frigobar. Ele escolheu o produto e pagou R$447. Mas a facilidade se transformou num problema. 50 dias depois da compra, ele tentou entrar em contato com a empresa, mas não conseguiu. Entrou em um site de reclamações e descobriu que o site era falso e que a empresa não existia. Um levantamento feito por uma empresa de segurança digital mostrou que até março deste ano, cerca de 80 mil pessoas foram lesadas financeiramente por crimes cibernéticos. Em 2017, foram cerca de 62 milhões de vítimas no país inteiro, o que representa 30% dos brasileiros. Dieter teve o celular roubado dentro do ônibus. Era um modelo como este que só abre com senha. Ele recuperou o número e passou a usar um aparelho reserva.
Uma semana depois, o farmacêutico recebeu um SMS dizendo que o celular dele havia sido ativado e pedindo para buscá-lo através da localização. Iludido pela página falsa, Dieter forneceu dados para que o hacker desbloqueasse o aparelho e pudesse usar como se fosse dele. Só depois se deu conta. Os ataques têm aumentado pelas redes sociais e via aplicativos de mensagens. A coisa ficou tão séria que muitas empresas estão contratando o serviço de especialistas em segurança cibernética para não cair em golpes. E a todo momento os funcionários são testados. Eles simulam um ataque, né, um phishing, e quem cai vai para o treinamento. André tem uma empresa especializada em aceleração de conteúdo e centenas de clientes espalhados pelo Brasil. A segurança é vital para o negócio. É um risco enorme, risco até de quebrar o negócio. Afetaria a credibilidade, a reputação da empresa e tem um potencial de causar danos muito grandes aos nossos clientes. Apesar dos riscos, a segurança cibernética ainda não recebe a devida importância aqui no Brasil, segundo os especialistas nessa área. Isso normalmente acontece só depois que o estrago já está feito. Considerando que o prejuízo pode ser muito grande, seja financeiro ou de conteúdo, o melhor mesmo é a prevenção. E os cuidados começam com medidas bem simples. Sempre se coloque numa posição de dúvidas. Não aceite correntes. Não clique em links que você não conhece. Você vai evitar 90% de chances de você ser atacado de uma invasão de dados. Pedro Ivo dá outra dica essencial. É importantíssimo você manter o teu software atualizado. Então, os fabricantes disponibilizam sempre atualizações periódicas e você tem que permitir que essas atualizações aconteçam, né, para que você reduza a possibilidade de bugs e fraudes que sejam exploradas nos dispositivos que estão desatualizados. Mais uma recomendação: evitar de ter login e senha iguais para todos os sites que você usa. Se um hacker invadir seu sistema, a chance de causar um dano maior diminui. Para as vítimas, a justiça é o caminho na busca por reparação. Um levantamento feito pelo escritório onde Vitor Hugo trabalha, especializado em direito cibernético, mostrou que existem 5.000 processos de crimes digitais só na cidade de São Paulo. O advogado alerta que nem sempre a pessoa consegue, via judicial, receber de volta o dinheiro no caso, por exemplo, de saques indevidos. A chance de perder ações com pedidos de ressarcimento é grande se o cliente não seguir os alertas dos bancos para não ceder dados bancários a terceiros. Se o banco orientou o cliente da melhor maneira possível para realizar a segurança digital, tente por ele, né, não dar senha, não manda e-mail, não manda mensagem de SMS, aí sim o banco não tem o dever de pagar, de ressarcir o cliente que foi descuidado no uso dos seus dispositivos informáticos. Para ter alguma chance, ele diz que a pessoa tem que provar que foi alvo de uma invasão cibernética, o que tem um custo alto. O problema de ações de internet hoje em dia é que fica caro você fazer provas disso. E os juízes não são tão especializados. Enquanto essa realidade não muda, o ideal é se precaver para evitar dor de cabeça. Não pode mais, hoje em dia, ser ingênuo digital. Você tem que ser um desconfiado digital, um cético digital sempre. Bom, a gente sempre fala sobre rede social aqui no RF com você. Hashtag fica a dica de novo. Cuidado com o que você compartilha, onde você clica, um e-mail que você recebe aí pode vir com vírus e esse hacker invadir todo o seu computador aí. Bom, cuidado então com o que você expõe em rede social, porque é o mundo que todo mundo vê, né? E daqui a pouco você vai ver aqui no programa um parto dentro de um elevador, é isso mesmo. E você não vai acreditar em quem teve que fazer esse parto. É daqui a pouco. Um beijão pra Jeane da Bahia de Maetinga, sou fã, adoro o programa. Super beijo pra você, tem muitas participações, viu? Beijão também pro Ivonaldo de Almeida, ele é de Ibiara, Paraíba, Rede Família, TV da família brasileira, é isso aí.
Bom, recado importante, sabe aquela grana que você precisa com urgência? Ah, sabe, né? Eu também sei, que pode te livrar do sufoco. Que tal ganhar, então, R$3.000 para resolver seu problema de dinheiro e pagar as contas vencidas ainda hoje, hein? Participe da promoção Manda Prêmios e concorra a R$3.000 por dia, R$10.000 por semana e automaticamente concorra também ao próximo super prêmio de até R$150.000, que sai já na semana que vem. É muita grana para resolver todos os seus problemas. Olha, mais um sortudo que faturou na nossa promoção é o Gladson Coelho, R$3.000 com cheque já na mão, viu? Você pode ganhar também. É só ligar agora. 19996450917. Eu estou aqui sempre na torcida por você aí de casa. Bom, agora você vai ver um parto no elevador de um prédio. E adivinha quem fez o parto? O próprio pai da criança. O caso aconteceu em Belo Horizonte. No vídeo é possível perceber a aflição de Rodrigo. Ele carrega a mulher Camila, que está grávida, nos braços. Ela sente as contrações e o avô da criança que vai nascer acompanha o casal. Rodrigo tenta colocar Camila de pé dentro do elevador, mas ela não aguenta. A servidora pública fica deitada, o marido aperta o botão e sai para buscar uma mala. Quando o Rodrigo volta, Camila inicia o trabalho de parto. Neste momento, aparece a mãe do rapaz com uma criança nos braços. A situação é tensa. A porta do elevador começa a fechar e os pais de Rodrigo seguram. Parece que o pequeno João Pedro não quer esperar. O sogro sai do elevador e Rodrigo vai carregar a mulher nos braços. De repente, aparece um vizinho que, vendo a situação, coloca as mãos na cabeça. Ele vai ajudar Rodrigo a levar Camila para o corredor. Os dois homens arrastam a mulher para o lado de fora. E então, Rodrigo faz o parto do próprio filho. Eu não sei explicar. Eu sabia que estava nascendo, mas eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Porque eu falei, gente, não é possível, isso acontece em filme, novela. O pai do João Pedro diz que a emoção de trazer o filho ao mundo é inexplicável. Ele saiu da barriga da Camila direto no meu colo. Isso nos torna mais próximos ainda. Porque tanta coisa podia ter dado errado e deu tudo certo. Tinha que dar certo, né? Que momento lindo, que momento especial para essa família. Vida longa aí. Olha, super beijo para o Orlando de Jijoca, Ceará. Manda um beijo para mim. Adoramos você. Eu também adoro vocês, viu? Que participam aqui comigo todo dia aqui acompanhando o RF com você. Show de bola esse programa, ligados todos os dias, lá do Paraná, de Arapoti. Beijão. A Ivone de Venceslau Guimarães, Bahia também, super beijo. Mais um beijo para o Rosário de Catete, beijão para você. A Poliana de Cachoeira. Peraí. Cachoeira Barra, Bahia, beijão. Olha, tem também a participação, boa tarde, aqui é de Paragominas, Pará. Inclusive em Paragominas que aconteceu a inundação na semana passada, né? Espero que esteja tudo bem por aí. O Marinaldo, super beijo para vocês, viu? Nós até noticiamos aqui no RF com você, a chuva foi forte aí, né? Muita destruição, por sinal. Olha, beijão também para o Elismar e Mirelle de Cocalzinho, Goiás. Beijão, acompanhando aqui o RF com você. Maurício, de São João Evangelista, Minas Gerais. Boa tarde a todos vocês. Programa muito legal. Que bom, sempre trazendo informações. Aliás, desde a semana passada, vocês perceberam, né? Nós mudamos o logo aqui, a vinheta do programa. Nós deixamos o programa com mais notícia. E o que vocês acharam aí dessa reestruturação? Com mais notícias, informações e amanhã, inclusive, teremos também entrevista. Nós não vamos deixar de fazer as entrevistas especiais. Inclusive, fisioterapeuta Michel estará aqui amanhã. Eu sei que sempre que quando ele vem aqui tem muitas participações pelo WhatsApp. Se você quiser mandar, inclusive, a sua participação, já pode mandar. Vamos falar sobre dor
lombar, que atinge muita gente aí, problema na coluna, né? Ele estará aqui falando tudo sobre dor lombar e como resolver aí esse problema. 1997-102-4854. Estou esperando a sua participação e vamos para o momento beijo. Então vamos lá. Quem mandou foto vai aparecer agora. O Vicente de Fronteiras, Piauí. Beijão pra você. Ótima semana, Vicente. José Carlos de Rio Claro. Já mandei um beijão pra ele. Super beijo novamente. Maria de Bom Conselho, Pernambuco. Beijão, Maria. A Giane de Maetinga, Bahia. Super beijo também. Eduardo de Venceslau Guimarães, Bahia. A audiência na Bahia é incrível do RF com você. Super beijo. Ótima semana para o Elismar e a Mirelle de Cocalzinho, Goiás. Já mandei um beijo agora mostrando a foto. Super beijão. Ana Lúcia, Anelisa e Natan acompanhando o RF com você. Que alegria, de São Bento do Sul, Santa Catarina. O José de Carmo, Minas Gerais. Beijão, seu José. O José também de Poção de Pedras, Maranhão. Abraço, ótima semana, viu? A Ivone de Venceslau Guimarães, Bahia. Essas foram as participações bastante, né? Eu amo esse carinho, viu? Amanhã estou esperando você novamente falando sobre dor lombar, hein? Não perca. Eu fico por aqui e até amanhã, se Deus quiser.